comunicação social. Ontem, o Papa Leão XIV apresentou o Urbi et Orbi, portanto, a Roma e ao mundo, recordamos que é Bispo de Roma, com palavras de paz, paz desarmada e desarmante, disse, palavras de diálogo, palavras de abertura, todos, convidando a não ter medo, insistiu em não ter medo, pois que Deus nos ama e o mal não prevalecerá. Estamos todos nas mãos de Deus, disse ele. Cristo nos precede e nos guia com a sua luz e nos serve de ponte para chegar a Deus. Entretanto, na Capela Sistina, os cardeais, com as vestes litúrgicas brancas deste dia, vão tomando os seus lugares para esta primeira missa a favor da Igreja, a missa do novo Pontífice, sucessor de Pedro, desde o início da Igreja Católica Universal e no imediato também do saudoso Papa Francisco. Papa Francisco que o novo Pontífice agradeceu mais que uma vez nas suas palavras de ontem. Estamos com a imagem de Cristo na cruz, nesta missa em que estamos a ver também os paramentos, as insígnias de bispos orientais também, católicos orientais que participaram também no conclave, cardeais, perdão. Portanto, é a primeira missa do novo Papa que, dizíamos, nasceu nos Estados Unidos, em Chicago, não é, Filomeno? E tem descendência de vários países, quase que se poderia dizer que é um Papa crioulo, no sentido que tem no seu DNA, vamos dizer assim, origens de várias partes do mundo. Sim, e acho que é interessante depois o fato também dessa sucessão. Já o Papa Francisco era filho de imigrantes. Ele também é outro filho de imigrantes, não? E depois que foi também como missionário no Peru, onde a grande maioria são índios, não? E eu me recordo dele precisamente quando do sínodo para a Amazônia, não? E que esteve aqui, etc. E esse aspecto que é interessante, do qual estás a falar, que essa sua natureza identitária crioula, não? E que de facto vejo que quase passou despercebido a todos, não? Mas passou mais em voga o fato do território no qual ele nasceu, tanto que é os Estados Unidos da América. Mas, enfim, acho que a coisa interessante é próprio recordar isso, sobretudo a partir do momento em que nas diversas, digamos aqui, diversos testemunhos que fomos recolhendo durante estes dias e particularmente também ontem na Praça de São Pedro, havia sempre essa questão, sobretudo de quase era alegria ouvir isso, provir de nossos fiéis em toda a África que diziam para nós o importante não é que o tipo de cor, de proveniência, etc. que tem, basta que tenhamos um Papa. E ter um Papa que através dessa sua diversidade étnica de que incorpora já manifesta essa diversidade que a Igreja compõe. Eu acho que é um ponto importante no mundo de facto dividido por estes problemas de cores ou de proveniências, etc. etc. Sim. Filomena, foi interessante sublinhar esse aspecto de que ele é filho de imigrantes, descendente de imigrantes, numa época em que se tende um bocado a fechar as portas aos imigrantes. É interessante que tanto ele como o Papa Bergoglio, o saudoso Papa Bergoglio, são descendentes de imigrantes. É uma grande mensagem para o mundo de hoje, quase a dizer... olhai a potencialidade que o movimento das pessoas no mundo, aqueles que nós chamamos migrantes e que são muitas vezes recusados,
a que nos podem levar à mensagem de Cristo, a trazer a preocupação de construir um mundo melhor. Portanto, são todos elementos muito interessantes e prometedores de que estamos perante a possibilidade de ter uma nova época, uma nova voz na linha também daquilo que já dizia o Papa Francisco: abri as portas, acolhei, como Cristo fez, o próprio Cristo, que foi também ele migrante, refugiado. Portanto, é algo que abre o coração e estamos certos que os nossos ouvintes e acompanhantes nesta emissão também acompanham-nos neste sentimento, neste desejo de paz, e nisto o novo pontífice também abriu com a palavra paz a saudação que Cristo dirigiu aos seus apóstolos, e, portanto, é de coração leve, digamos, que iniciamos esta nova etapa. E nos vão chegando imagens da Capela Sistina, dizíamos, onde vemos as vestes brancas típicas da liturgia desta sexta-feira, 9 de maio, mas também com as cores de católicos de rito oriental que estão representados. Também estiveram neste conclave em que 133 cardeais de várias partes do mundo elegeram um novo Papa. Recordamos que com o Papa Francisco e as nomeações a cardeais que ele fez, a Igreja ampliou a sua representação no conclave. E só para dar um exemplo, os países africanos de língua oficial portuguesa estiveram, digamos assim, representados, entre aspas, pelo cardeal Dom Arlindo Furtado, que representa uma igreja que nas origens, há quase 500 anos, ia bem para além do arquipélago cabo-verdiano e abrangia uma grande parte da África Ocidental, de modo particular, e foi a primeira diocese católica nessa parte do continente, ou no continente inteiro. Penso que o Filomeno também, que é da Guiné-Bissau, que na altura estava abrangido em tudo isso. Nos sentimos representados como cidadãos, como cristãos dos PALOP dessa forma, mas obviamente o nosso coração está aberto à Igreja Universal, que católico quer dizer universal, e Cristo veio para todos, e é isso que esteve representado nesse conclave e que agora deu ao mundo um novo pontífice que continuará a difundir a mensagem de Cristo com palavras e gestos, seguramente, e aquilo que disse depois do Habemus Papa indica que será assim. Sim, sim, Dulce. Olha, este aspecto que ele logo no início do seu pontificado, o Papa Francisco disse, se te recordas, quando se apresentou na varanda, e depois de fazer um gesto que era não comum, aquele de se ajoelhar antes de ser ele a abençoar o povo de Deus congregado na Praça de São Pedro, disse: não, eu vou me ajoelhar e peço que vocês me abençoem primeiro. Depois ele partilhou. Aquilo foi um gesto. E depois disse, das poucas palavras que disse, ele disse: agradeço os senhores cardeais por terem escolhido uma pessoa que foram buscar lá do fundo do mato, não lá no fundo do mundo, não, etc. E então aquilo depois, a meu ver, foi traduzido nesta sua decisão a que a Igreja se expanda para as periferias do mundo, não? E quem jamais podia ouvir falar, por exemplo, de Cabo Verde, não? E mesmo para alguns que na altura não entendiam, dizer, mas como é essa história aqui, um cardeal lá, e tinhas que explicar que não, olha, talvez até aquela igreja nasceu no momento em que a tua igreja ainda não tinha nascido, não? Então, são momentos assim que deram também às pessoas, aos poucos curiosos, de se interessar a história e ver que realmente há tanta coisa para além
do oceano normal, não que considerado até aquele momento o oceano normal, que faz parte da catolicidade da Igreja, na sua pequenez, mas que faz parte. E então estamos a ver que, de novo, nós temos um Papa que representa também essa parte de porção muito pequena da Igreja, que é a Igreja, digamos assim, dos Estados Unidos, mas e tem outra parte mais grande da América Latina. A grande questão que devemos entrar, enquanto vemos agora a procissão de entrada, é saber o que Deus quis com isso. Passamos da vizinha América Latina para a América do Norte, que é os Estados Unidos da América. Portanto, já estamos na antífona da entrada, já entrou a cruz e agora está a entrar precisamente o Papa Leão XIV, tanto que faz o seu ingresso de novo na Capela Sistina, onde entrou ontem como cardeal e saiu como Papa. E vamos então acompanhar, concentrados espiritualmente, esta liturgia que é para a Igreja e é celebrada pelo novo Papa, juntamente com os cardeais que o elegeram. A antífona da entrada é tirada do Salmo 46, 3, 7, 8, 4, 5, 9. Povos todos, batei palmas, aclamai a Deus com gritos de alegria. Deus sobe por entre ovações, Yahweh ao clangor da trombeta. Todos, tocai para o nosso Deus, tocai, tocai para o nosso Rei, tocai. Pois o Rei de toda a terra é Deus. Os príncipes dos povos se aliam com o povo de Deus de Abraão, pois os escudos da terra são de Deus, e ele subiu ao mais alto. O pontífice incencia o altar enquanto o coro continua a entoar a antífona da entrada, baseada no Salmo 46, cantado em latim, que é a língua desta parte litúrgica que estamos a ouvir. A volta do pontífice ao altar, com o turíbulo do incenso que agora entrega a um dos elementos da cerimónia pontifícia. Continuamos a ver os cardeais com os paramentos brancos e sobressai naturalmente a calota vermelha típica dos cardeais. Tudo isso sob a abóboda ricamente decorada por Miguel Ângelo, a abóboda da Capela Sistina, à entrada, 2 guardas suíços, símbolo da defesa também do Vaticano, da Santa Sé, os guardas do Pontífice. Domine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Pax vobis. Paz esteja convosco. Fratres, agnoscamus peccata nostra, ut aptissimus ad sacra mysteria celebranda. O ato penitencial, Quod fitior Deo em latim, omnipotenti,
reconhecemos os nossos pecados, mas podeis escutá-la em latim. Misereatur nostri omnipotens Deus, et emissis peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeternam. O canto do Kyrie. Gloria in excelsis Deo. Agora, o ato do canto de glória. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade.
Depois do glória, vamos à oração coleta. Ó Deus, que na vossa providência quisestes estender o reino de Cristo até aos confins da terra e fazer com que todos os homens participem nos benefícios da redenção, fazei com que a vossa Igreja, Sacramento Universal da Salvação, manifeste a todos os homens Jesus Cristo, vosso Filho, o esperado dos povos e seu Salvador, Ele que é Deus e vive e reina convosco na unidade do Espírito Santo para todos os séculos dos séculos. Com esta coleta, agora passa-se ao início da liturgia da palavra. Com a primeira leitura, que é tirada do livro do Apocalipse. A reading from the book of Revelation. The angel spoke to me, saying, "Come, I will show you the bride, the wife of the Lamb." And he carried me away in the Spirit to a great leitura high do mountain, livro do and showed Apocalipse. me the holy city Depois, Jerusalem, dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos 7 having últimos the glory flagelos, of God, aproximou-se e its dirigiu-se a mim e radiance, disse: like a Vem most cá, rare vou jewel, mostrar-te a noiva, like a a esposa jasper, do Cordeiro. clear as E crystal. transportou-me em It espírito had a great a uma high grande wall e alta montanha with 12 e gates, mostrou-me, and em at the espírito, gates, a uma grande e alta 12 montanha e angels, mostrou-me a cidade santa, and on a the Nova gates, Jerusalém, the que names descia of the dos céus, 12 do tribes junto of de the Deus. sons of Israel were inscribed. On the east, 3 gates. On the north, 3 gates. On the south, 3 gates. And on the west, 3 gates. Tinha o resplendor da glória de Deus, brilhava como pedra preciosa, como pedra de jaspe cristalino. Tinha uma grande e alta muralha com 12 portas. Nas portas havia 12 anjos e em cada uma havia 3 portas. Ao norte 3 portas, ao sul 3 portas e ao ocidente 3 portas. A muralha da cidade tinha 12 alicerces nos quais estavam gravados 12 nomes, os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. E após a primeira leitura em língua inglesa, vai seguir agora o Salmo responsorial. Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie. Cantai ao Senhor um cântico novo, porque efetuou maravilhas. Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie. E ha dato vittoria alla sua destra e il suo braccio santo. Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza agli occhi delle genti. Salvação. Ha rivelato O Senhor fez conhecer a sua salvação aos olhos das gentes, revelou a sua justiça. Ele recordou-se do seu amor, da sua fidelidade à casa de Israel.
tutti i confini della Todos os confins da terra o viram. Viram a vitória do nosso Deus. Aclamai o Senhor em toda a terra. Gritai, exultai, cantai hinos. Cantate inni al Signore, Cantai hinos ao Senhor com a cetera e ao som de instrumentos de cordas, com as trombas e ao som de cornos. Aclamai perante o Rei, o Senhor. Após a proclamação destes salmos, agora a segunda leitura, que é a leitura da primeira carta do apóstolo São Pedro. Queridos hermanos, acercándoos a él, piedra viva, Queridos irmãos, aproximando-vos dele, pedra viva rejeitada pelos homens, mas escolhida e preciosa aos olhos de Deus, também vós, como pedras vivas, entrais na construção de um edifício espiritual, em função de um sacerdócio santo, cujo fim é oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Por isso se diz na Escritura: Eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida, preciosa. Quem crê nela não será confundido. A honra é então para vós, os crentes, mas para os incrédulos, a pedra que os construtores rejeitaram, esta mesma tornou-se a pedra angular. E também uma pedra que faz tropeçar, uma pedra de escândalo. Tropeçam nela porque não creram na palavra, mas para isso estavam destinados. Vós, porém, sois linhagem escolhida, sacerdócio régio, nação santa, povo adquirido em propriedade, a fim de proclamardes as maravilhas daquele que vos chamou das trevas para a sua luz admirável. Palavra de Deus. Depois da segunda leitura segue então a aclamação do Evangelho que vamos ouvir daqui a alguns instantes. O pontífice acaba de benzer o evangeliário, que o diácono vai levar ao ambão para proclamar a leitura do Evangelho.
precedido por alguns ministros da celebração, com 2 castiçais. O diácono mostra o evangeliário ao povo e o pousa sobre o ambão para proclamar a leitura. Dominus vobiscum. O Senhor esteja convosco. Lectio Sancti Evangelii secundum Mateum. Leitura do Evangelho segundo São Mateus, capítulo 16, versículo 13 a 19. Segue agora o rito da incenção do Evangelho antes da sua proclamação. In quel tempo Gesù, giunto nella regione di Cesarea di Filippo, domandò Retomamos agora, depois da leitura do Evangelho, que era tirado do... retomamos, dizíamos, a continuação da celebração litúrgica após a leitura do Evangelho, que infelizmente não vos conseguimos proporcionar em português por ter havido uma falha técnica neste momento. O Pontífice mostra agora o Evangeliário à Assembleia, esta Assembleia formada dos 133 cardeais que elegeram o Papa, mas também de alguns outros que não foram eleitores, mas que estão na missa desta manhã. Continuem conosco a acompanhar esta celebração importante, a primeira pró-Igreja do novo Papa Leão XIV, que agora se apresta a proclamar a homilia. Diz que vai falar um pouco em inglês, em italiano. Mas quer retomar as palavras do Salmo: cantai as maravilhas, um novo hino ao Senhor, porque fez maravilhas para nós. As bênçãos que Deus continua a dar a cada um de nós. Aos Mistério de Pedro, me chamastes para esta missão e vos convido todos a caminharem comigo.
como comunidade dos discípulos de Cristo que anunciam o Evangelho. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Com estas palavras, Pedro, interrogado pelo Mestre, juntamente com os outros discípulos sobre a sua fé nele, resume a herança que a Igreja, através da sucessão apostólica em 2000 anos, conserva, aprofunda e transmite ao longo dos 2000 anos. Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, isto é, o único Salvador e revelador da face do Pai. Nele, Deus, para se fazer próximo e acessível aos homens, revelou-se a nós no olhar confiante de uma criança, na mente viva de um jovem, nos traços maduros de um homem, até aparecer aos seus depois da ressurreição com o seu rosto, o seu corpo glorioso. Ele nos mostrou, assim, um modelo de humanidade santa que todos podemos imitar, juntamente com a promessa de um destino eterno que ultrapassa todos os nossos limites e capacidades. Pedro, na sua resposta, capta ambas as coisas, o dom de Deus e o caminho a seguir para se deixar transformar por ele. Dimensões inseparáveis da salvação, confiadas à Igreja para que ela as anuncie para o bem do género humano. Confiai-os a nós, escolhidos por Ele antes de sermos formados no ventre materno, regenerados nas águas do batismo e para além dos nossos limites e sem o nosso mérito, conduzidos até aqui e daqui enviados para que o Evangelho seja anunciado a toda a criatura. Em particular, Deus, chamando-me através do vosso voto para suceder ao primeiro dos apóstolos, confia-me este tesouro para que, com a sua ajuda, eu seja o seu fiel administrador em benefício de todo o corpo místico da Igreja, para que seja cada vez mais uma cidade edificada sobre o monte, uma arca de salvação que navega nas ondas da história, um farol que ilumina as noites do mundo. E isto não se deve tanto à magnificência das suas estruturas ou à grandeza das suas construções, como os monumentos em que nos encontramos, mas sim à santidade dos seus membros, daquele povo que Deus adquiriu para si, para que anuncie as maravilhas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Contudo, na raiz da conversa em que Pedro faz a sua profissão de fé, há também uma outra questão. A gente pergunta a Jesus: quem dizem eles que é o Filho do Homem? Esta não é uma questão banal, mas diz respeito a um aspecto importante do nosso ministério, a realidade em que vivemos, com os seus limites e as suas potencialidades, as suas questões e as suas crenças. Quem dizem as pessoas que é o Filho do Homem? Pensando na cena sobre a qual estamos a refletir, poderíamos encontrar duas possíveis respostas para esta pergunta que delineiam duas atitudes diferentes. Em primeiro lugar, a resposta do mundo. Mateus enfatiza que a conversa entre Jesus e os seus seguidores sobre a sua identidade acontece na bela cidade de Cesareia de Filipe, repleta de edifícios luxuosos, situada num cenário natural e encantador, aos pés do Monte Hermon, mas também lar de círculos cruéis de poder e cenário de traição e infidelidade. Esta imagem nos fala de um mundo que considera Jesus uma pessoa sem importância nenhuma,
ao máximo um personagem curioso que pode causar admiração com o seu modo estranho de falar e de agir. E assim, quando a sua presença se torna incômoda devido às suas exigências morais e de honestidade, esse mundo não hesitará em rejeitá-lo e a eliminá-lo. Depois há uma outra possível resposta à pergunta de Jesus, a das pessoas comuns. Para elas, o Nazareno não é um charlatão, é um homem justo, corajoso, que fala bem e diz coisas certas, como outros grandes profetas da história de Israel. É por isso que eles o seguem, pelo menos enquanto podem fazê-lo sem muitos riscos e inconveniências. Mas eles o consideram apenas um homem e, portanto, no momento de perigo, durante a paixão, eles também o abandonam e vão embora desiludidos. O que chama a atenção nessas duas atitudes é a sua atualidade. Na verdade, elas incorporam ideias que poderíamos facilmente encontrar, talvez expressas numa linguagem diferente, mas idênticas em substância, encontrar na boca de muitos homens e mulheres do nosso tempo. Também hoje existem muitos contextos em que a fé cristã é considerada como algo absurdo, algo para pessoas fracas e pouco inteligentes, contextos em que outras certezas são preferidas a ela, como a tecnologia, o dinheiro, o sucesso, o poder, o prazer. Esses são ambientes nos quais não é fácil testemunhar e proclamar o Evangelho e onde aqueles que acreditam, que creem, são ridicularizados, combatidos, desprezados ou ao máximo tolerados e lastimados. Mas, precisamente por isso, são lugares onde a missão é urgente, porque a falta de fé, muitas vezes, traz consigo tragédias, como a perda do sentido da vida, o esquecimento da misericórdia, a violação da dignidade da pessoa nas suas formas mais dramáticas, a crise da família e muitas outras feridas das quais sofre a nossa sociedade, e não pouco a nossa sociedade. Também hoje não faltam contextos em que Jesus, embora apreciado como homem, é reduzido apenas a uma espécie de líder carismático, ou um super-homem. E isso não só entre os crentes, mas também entre muitos batizados, que assim acabam vivendo nesse nível num ateísmo de facto. Este é o mundo que nos é confiado, no qual, como o Papa Francisco nos ensinou muitas vezes, somos chamados a testemunhar a fé em Jesus, o Salvador, de forma alegre. Por isso, também para nós é essencial repetir: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É essencial fazer isto antes de mais na nossa relação pessoal com Deus, com Ele, no compromisso de um caminho diário de conversão. Mas também como igreja, vivendo juntos a nossa pertença ao Senhor e levando a boa nova a todos. Digo isto, antes de mais, a mim mesmo, como sucessor de Pedro, ao iniciar a minha missão de bispo da Igreja em Roma, chamado a presidir na caridade a Igreja Universal, segundo a célebre expressão de Santo Inácio de Antioquia. Ele, levado acorrentado a esta cidade, lugar do seu iminente sacrifício, escreveu aos cristãos que lá estavam: Então serei verdadeiramente discípulo de Jesus Cristo quando o mundo deixar de ver o meu corpo.
Ele se referia à possibilidade de ser devorado pelas feras do circo, e assim aconteceu. Mas as suas palavras evocam, em sentido lato, um compromisso indispensável para quem na Igreja exerce um ministério de autoridade. Desaparecer para que Cristo permaneça. Fazer-se pequeno para que Ele seja conhecido e glorificado. Gastar-se completamente para que ninguém perca a oportunidade de o conhecer e o amar. Que Deus me conceda esta graça, hoje e sempre, com a ajuda da terna intercessão de Maria, Mãe da Igreja. Depois da leitura da homilia feita pelo Papa, segue-se agora um momento de reflexão pessoal de cada um que vai. Somos todos, enfim, convidados a meditar um pouco daquilo que a Palavra de Deus nos diz hoje através do Santo Padre, Papa Leão XIV. Tal como já disse a colega, o Evangelho de hoje era o Evangelho segundo São Mateus, capítulo 16, versículo 13 a 19, mas que não podemos ler na altura por causa de um problema técnico, mas que encontraremos, entretanto, maneira de vos fazer memória depois, durante este momento. Agora segue o momento do início da prefácio. Liturgia eucaristica. Fratelli, innalziamo a Dio ferventi suppliche per il bene della Chiesa e del mondo. O tradicional Kyrie eleison, Cristo eleison, Kyrie eleison. Sulla roccia che è Cristo. Custodisci nel tuo amore Papa Leone che hai scelto per noi. Guida e sostieni vescovi e tutti i missionari del Vangelo. Portanto, pede-se súplicas a favor do novo pontífice eleito, pelos cardeais e pelos presbíteros e diáconos, para que todos sejam fiéis a Cristo nos seus serviços. Santifica i religiosi e le religiose nella sequela di Cristo, povero, casto e obbediente. São, como entenderam a parte antes de entrar na liturgia eucarística, portanto a parte das orações proferidas logo depois, entramos na segunda parte da liturgia eucarística. Vem invocado o auxílio de Deus para o novo Papa, para a Igreja e para o mundo inteiro. E, sobretudo, neste caso, inspirar aos jovens projetos de bem e aos anciãos que sejam capazes de ser testemunhas. Alimenta em nós a caridade para com todos os irmãos e
irmãs que estão em necessidade. Admite os fiéis defuntos na Assembleia dos Santos. Ascolta, o Dio, la nostra preghiera. La tua sapienza ci aiuti a Escutai, ó Deus, a nossa prece, que a vossa sabedoria nos ajude a caminhar no caminho do Evangelho, para que nos acontecimentos deste mundo estejamos sempre voltados para a esperança que resplandece em Cristo, Senhor. Ele vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. E agora, com esse canto, inicia finalmente a segunda parte da nossa liturgia, que é a liturgia eucarística, que vai iniciar então. Inicia com a parte digamos assim, do ofertório, em que neste caso não há necessariamente a gente levando alguma coisa, porque é uma celebração muito restrita aos cardeais eleitores e não eleitores, e uma missa dedicada à ação de graças à Igreja por ter de novo resposto de forma, digamos assim, sempre em espírito de serviço a este chamamento de novo do novo Pedro que ainda vem. Então vamos agora ouvir um pouco mais esta parte musical desse canto ofertorial que dá início à segunda parte da nossa liturgia, que é a liturgia eucarística. Vemos agora que o Papa abandona o trono onde estava e vai agora para o altar, para o início desta segunda parte da celebração eucarística. O Papa, que continua rezando, fazendo tudo em silêncio, de forma muito silenciosa, para deixar que, entretanto, as pessoas possam continuar a rezar tendo esta música. Depois ofereceu o pão e agora a vez do cálice e agora a expressão do altar. E tal como recordávamos, a liturgia segue ao que ouvimos da sua homilia, esse momento de silêncio para seguir refletindo sobre aquilo que nos foi dito hoje pelo Evangelho, que Pedro, ao chegar à região de Cesareia de Filipe, Jesus fez a seguinte pergunta aos seus discípulos: quem dizem os homens que o Filho do Homem? Eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, e outros que é Jeremias ou alguém dos profetas. Perguntou-lhes de novo: e vós quem dizeis que eu sou? Tomando a palavra, Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Jesus disse-lhe em resposta: és feliz, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Também eu te digo: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do abismo nada poderão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino do céu. Tudo o que ligares na terra ficará ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. E agora é a vez do
diácono e o Papa que retoma. Acceptabile fiat apud Deum Patrem omnipotentem. Era a oração sobre as ofertas. Voltai o vosso olhar, Deus misericordioso, sobre os dons do povo, a vós consagrado, e pela força deste sacramento concedei à multidão que os crê em vós o poder de se manifestarem cada vez mais como estirpe eleita, sacerdócio real, nação santa, povo por vós resgatado por Cristo nosso Senhor. Per Christum Dominum nostrum. Dominus vobiscum. Sursum corda. Grazie. Segue agora os ritos iniciais da parte da liturgia eucarística. Na parte latina, gratias agere, Domine, Sancte Pater, Omnipotens Eterne Deus, quia filios quos longe peccati crimen abstulerat, per sanguinem Filii Tui Spiritusque virtute, in unum ad Te denuo congregare voluisti, ut plebs de unitate Trinitatis adunata, in Tue laudem sapientiae multiformis, Christi corpus templumque spiritus noceretur ecclesia, et ideo coris angelici sociati, Te laudamus in gaudio confitentes. segue assim a proclamação do Santo. Santo, Santo, Hosana nas alturas, bendito o Senhor que vem em nome de Hosana nas alturas. Vere sanctus es Domine, et merito Te laudat omnis a Te condita creatura, quia per filium Tuum, Dominum nostrum Iesum Christum, Spiritus Sancti operante virtute, vivificas et sanctificas universa, et populum Tibi congregare non desinis, ut a solis ortu usque ad occasum oblatio munda offeratur nomine Tuo. Supplices ergo Te, Domine, de precamur, ut ec munera É o momento agora da consagração da hóstia e do vinho sob o altar, feito em coro agora por todos os cardeais, juntamente com o Papa. Cuius mandato ec mysteria celebramus, ipse enim in qua nocte tradebatur, accepit panem, et tibi gratias agens benedixit, fregit, deditque discipulis suis dicens,
accipite et manducate ex hoc omnes, hoc est enim corpus meum, quo pro vobis tradetur. E o Santo Padre agora mostra a comunhão, que é a hóstia consagrada. E depois é o momento que se ajoelha e vai prosseguir agora o mesmo rito com o cálice de vinho que se torna sangue de Cristo. Deditque discipulis suis dicens, accipite et bibite ex eo omnes, hic est enim cali sanguinis mei, novi et eterni testamenti, quo pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum, hoc facite in meam commemorationem. Agora o Papa mostra a todos o cálice contendo o sangue de Cristo com a genuflexão sucessiva. E agora a proclamação do mistério da fé. Em que todos anunciamos ao Senhor a sua morte, proclamamos a sua ressurreição e pedimos que venha, Senhor Jesus. Memores igitur Domine, eiusdem Filii Tui salutiferae passionis, nec non mirabilis resurrectionis et ascensionis in celum, sed et postulantes alterum eius adventum offerimus tibi gratias referentes hoc sacrificium vivum et sanctum. Respice quesumus in oblationem ecclesiae Tue et hoc noscens ostiam, cuius voluisti immolatione placari, concede, ut qui corpore et sanguine Filii Tui reficimur, Spiritu eius sancto repleti, unum corpus et unus spiritus, inveniamur in Christo. Ipse enim tibi proficiat munus aeternum, o cum electis Tui agora é a vez do cardeal Giovan Battista Re, decano do Colégio Cardinalício, que continua a segunda parte da oração. Et omnibus sanctis, quorum intercessione perpetua apud te confidimus adiuvari. Nostre reconciliationis proficiat, quesumus Domine, ad totius mundi pacem, atque salutem, ecclesiam Tuam, peregrinantem in terra, in fide et caritate firmare digneris, cum famulo Tuo Papa nostro Leone, cum episcopali ordine, et universo clero, et omni populo acquisitionis Tue. Voti suius familie, quam tibi a stare voluisti ad esto propitius. Omnes filios Tuos ubique dispersos, tibi clemens pater miseratus coniunge. Fratres nostros defunctos, et omnes qui tibi placentes ex hoc seculo transierunt, in regnum Tuum benignus admite, ubi fore speramus, ut simul gloria Tua peremniter satiemur. Per Christum Dominum nostrum, per quem mundo bona cuntis largiris. Per ipsum et cum ipso agora é a vez de novo do Papa, juntamente com todos os celebrantes. In unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Amen.
momento o padre retoma e inicia com o ritual o rito da comunhão, que começa precisamente com o Pai Nosso. Libera nos, que sumus Domine, ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae Tue adiuti, et a peccatos simus semper liberi, et ab omni perturbationes securi, expectantes beatam spem, et adventum Salvatoris nostri, Iesu Christi. Vosso é o reino, o poder e a glória, para sempre, dos séculos dos séculos. Domine Iesu Christe, qui dixiste apostolis Tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae Tue, eamque secundum voluntatem Tuam, pacificare et coadunare dinieris, qui vivis et reinas in saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Offerte vobis pacem. Convite a saudarmos em sinal de paz. Portanto, todos nós somos convidados a pensar, relacionar-se com o outro com coração de paz. Os cardeais também trocam a saudação de paz entre eles. Enquanto tudo se prepara já para entrar na rito da comunhão. Agora a oração do Cordeiro de Deus, Agnus Dei, em latim. Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui ad cena magni vocati sunt.
com a apresentação da Sagrada Hóstia. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E agora inicia o momento da comunhão. Primeiro, os Santo Padre, os concelebrantes, que entretanto são o Cardeal Rei, Giovanni Battista Rei, e o Cardeal Sandre, que entretanto se aproximaram do altar para juntos rezar esta parte da liturgia eucarística. Enquanto nós ouvimos agora o coro da Capela Sistina, que canta o canto da comunhão, enquanto o Santo Padre, depois de ter comungado, regressa ao seu trono para sentar, e agora é a vez dos senhores cardeais que, um a um, vão também comungar. Ouçamos esta esplêndida música que nos vem da Capela Sistina, enquanto também nós, onde quer que estejamos, comunguemos também desse momento do corpo e sangue de Jesus. Agora também é a vez da comunhão de alguns convidados de honra presentes nesta celebração, primeira celebração eucarística Pro Ecclesia, celebrada pelo Papa Leão XIV. Eles agora que recebem também a comunhão, enquanto outros cardeais continuam também a comungar-se.
Depois da comunhão segue um momento de silêncio, de novo de meditação, também a tudo aquilo que foi dito e realizado até agora, pelas graças concedidas a este momento, desta celebração para a Igreja, uma forma com que a Igreja se consagra para dizer obrigado ao dom que Deus deu por intermédio do novo Papa e se dispor, como pastores, a servir novamente a Igreja e o mundo, e a servir o mundo através da própria Igreja. Oremus. Deus, qui tuis ecclesia Agora o Santo Padre pronuncia a oração pós-comunhão. Ó Deus, que sempre alimentais e fortaleceis a Igreja com os vossos sacramentos, concedei a nós, saciados no banquete celeste, de podermos observar o mandamento do vosso amor, para sermos entre os homens fermento de vida e instrumento de salvação. Por Cristo nosso Senhor. Estamos a caminhar para a conclusão desta celebração litúrgica na Capela Sistina. O Santo Padre dá a bênção final. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Missa est. E foi assim proclamada o fim da missa, em que todos participamos, concentrados no agradecimento a Deus por este momento novo, com o novo Pontífice que estamos a iniciar. Agora a oração de Regina Celli. A oração pelo novo Pontífice. Oração pelo Papa Leão XIV, enquanto se retoma a procissão do fim da missa com os ministros ajudantes que precedem com a cruz e os castiçais com as velas acesas.
Santo Padre beija o altar e com os outros cardeais todos virados para o altar ainda, e apresta-se a prestar homenagem à cruz de Cristo e a sair. Grande aplauso de todos os cardeais presentes, os eleitores e outros que se encontram em Roma, mas que por limite de idade não puderam participar no conclave como eleitores. O Papa abençoa os convidados a esta missa. Para além dos cardeais estão algumas pessoas, provavelmente os seus parentes. E agora sob essas imagens da Capela Sistina, das pinturas de grandes artistas como Miguel Ângelo, os cardeais estão agora a todos virados para a saída da capela. A conclusão desta celebração litúrgica em que o neo-eleito Papa Leão XIII, Robert Francis Prevost, o seu nome de batismo, deu início, assim, com os cardeais ao seu novo pontificado e na homilia sublinhou a sua chamada, não é? Em que ele se apresentou como o farol que quer iluminar as noites do mundo à luz de Cristo, naturalmente, e recordou que a Igreja não são os monumentos, as construções, mas sim a santidade dos seus membros, a santidade do povo de Deus que procura a sua luz. O cardeal recordou ainda que o novo pontífice, recordou também que é chamado a ser não um líder carismático, não um super-homem, mas seguir as pegadas do Tu és Cristo, o Filho do Deus vivo, e portanto caminhar nesta senda dos discípulos que reconheceram em Jesus o Cristo, o Filho de Deus, e convidou também a cultivarmos, cada um de nós, a relação pessoal com Deus e diariamente, mas também a Igreja toda a seguir esta via de conversão cotidiana e de apego aos ensinamentos que Cristo deixou para este mundo. E ele quer ser uma imagem que segue Cristo, mas que não, de forma a não apagar a imagem de Cristo, as pegadas de Cristo, mas que ele permaneça. Disse que deu a entender que o que quer é fazer-se pequeno para que Cristo sobressaia e seja sempre glorificado nos seus pensamentos e ações, portanto, e gastar-se completamente para que ninguém perca a oportunidade de conhecer Cristo através dele. E o Papa terminou a sua homilia pedindo a Nossa Senhora que lhe conceda a graça de ser este líder que não procura sobressair a si próprio, mas dar espaço a Cristo e deixar-se guiar por ele. Portanto, é o fim desta primeira missa. Recordamos que domingo ao meio-dia o Santo Padre Leão XIV rezará a oração do Regina Coeli da varanda central da Basílica de São Pedro, e segunda-feira às 10 horas terá a sua primeira audiência pública com os comunicadores dos mass media. É tudo. Filomeno Lopes e Dulce Araújo, que estiveram convosco aqui em nome da Rádio Vaticano e do programa Português África, vos saúda e até a próxima, se Deus quiser. Laudetur Jesus Christus.